Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Conecta Pan aqui do Grupo Força do Rádio. Eu sou Franciele Bach, jornalista aqui na Jovem Pan, e a gente hoje vai fazer mais uma conversa diferente com empreendedores aqui da nossa cidade de Blumenau. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan o Rodrigo e também a Débora, que são os gestores atuais do grupo RVG, ou mais conhecida também como a Rivage. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte nostálgica, um pouco sobre os próximos passos que a empresa pretende dar, porque esse ano completam, então, 40 anos da Rivage. É isso, Débora? É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando sobre uma história e que faz parte de muitas pessoas, com certeza, aí na cidade de Blumenau e região. Rodrigo, a Débora já comentou que faz parte de muitas pessoas, né? Eu vou dizer que eu sou uma dessas pessoas, né? Esse ano eu vou fazer 32 anos e eu posso te dizer que eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui pra Rivage. Especialmente quando tinha o Team Party. Obrigado, então, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Já falávamos nos bastidores sobre isso, né? E fico muito feliz em poder ter uma cliente aqui. Sim. E ter histórias, né? Assim como a sua. Muitas pessoas já passaram por lá em alguns momentos, né? E agora, como mudamos um pouco o foco, estamos com outras pessoas passando também por outros momentos. Então, realmente é muito bacana poder viver as melhores histórias das pessoas da nossa casa. E o legal é que as pessoas, elas contam essa história, né? Vão falar sobre, às vezes, um relacionamento que se criou lá dentro, uma amizade, enfim, né? Quantas coisas não aconteceram, né? Sim, a gente sempre comenta que daria um livro, com certeza, de histórias, boas histórias para contar, de relacionamentos que começaram. Hoje a gente tem esses relacionamentos até retornando para alguns eventos, né? Festa de 15 anos da filha, enfim. Então, realmente é bem gratificante. E essa história da Rivage, então, começou com o seu pai, o Raulindo, é isso? Isso. Meu pai e minha mãe já trabalhavam em eventos itinerantes, baladas itinerantes e alguns clubes de Blumenau, até onde viram a oportunidade de comprar aquele terreno e construir, então, a Rivage, onde tudo começou aí em 85. E a Rivage, ela, nesses 40 anos, sempre teve o mesmo nome, né? A gente viu muitas baladas ao longo desse tempo, né? Enfim, em outras cidades, inclusive, mudarem, né? Para dar uma cara nova, eles mudavam o nome. Mas Sim. A Rivage sempre se manteve com o mesmo nome. Sim, exato. As baladas, elas têm um prazo de durabilidade, porque as pessoas também se cansam muito, né? Às vezes, cansa o estilo musical que a balada propõe, cansa, às vezes, né, o próprio público não tem mais aquela vontade, né? Quer coisas novas, quer coisas diferentes, o público vai renovando, mas a Rivage sempre se manteve, claro, com o mesmo nome, obviamente, mas sempre com a nossa origem, né? Da onde ela veio, com as baladas. Então, a gente sempre foi muito eclético. E a gente nunca acompanhou uma tendência específica. Nós sempre fomos mudando, se adaptando conforme o público tinha necessidade. Então, em épocas de sertanejo, fizemos sertanejo. Em épocas de balada, como se falava lá no passado, discoteca, né? Que o povo conhece muito como discoteca. Enfim, fazíamos essa função também. E a gente veio mudando e mesclando conforme o tempo foi passando. Então, por isso que a gente perdurou bastante tempo, porque a Rivage sempre teve essa identidade. Mostrar e trazer para o público o que o público gostava de comprar. E também lembro, na Rivage tinha os performances, né? Sim. Era uma atração sempre assim, bem presente, né? Hoje vocês também têm quando fazem algum tipo de evento ou não? Isso ficou mais no passado? Não, isso é uma questão mais do passado. Eu acho que era muito de momento de trazer algo diferente, né? Para que a gente também pudesse construir uma festa com algum diferencial. Mas hoje, com a mudança atual do mercado, realmente a balada é o que a gente menos faz. Então, essas questões ficaram realmente lá na história. Mas eu gostaria de falar assim um pouco mais sobre essa parte nostálgica, né? De quem foi a ideia de fazer a Festa da Espuma? A Festa da Espuma era uma tendência já que vinha de São Paulo e começou a ganhar força. E o meu pai viu como uma oportunidade, nós tínhamos já 2 espaços, né? Então, em um deles era a balada normal, e depois de um certo horário, no espaço que hoje a gente chama de Espaço Glass, realizava a Festa da Espuma. E realmente foi algo bem divertido. As pessoas iam realmente preparadas para depois de um certo momento, essa festa se tornar algo bem diferente. Bem diferente, né? Porque era para quem queria, porque como nós tínhamos 2 espaços, era realmente para quem queria ir lá. Na verdade, isso aí foi um momento, né? Foi uma febre, né? Teve em vários outros lugares também, né? O Ibiza, lá em Camboriú, fazia também bastante festas da espuma, né? E se tornou uma tradição, né? Era um negócio bacana. E a Rivage, como a Débora falou, tinha os 2 espaços.
Então tinha essa possibilidade de a pessoa participar da festa, mas não estar lá na parte da espuma, né? Não era todo mundo que queria, Não mas era não queria todo mundo perder a festa, que né? gostaria de participar. Mas no final todo mundo saía cheio de espuma lá e se divertia bastante e realmente era uma festa bem divertida, bem bacana. E depois tornou comum, né? Os equipamentos foram chegando com mais facilidade, ficaram mais acessíveis para as pessoas comprarem e locarem, né? Então as várias casas conseguiam fazer também a Noite da Espuma, mas lá na Rivage realmente ela foi bem tradicional. Hoje aquele espaço, então, ele foi readaptado para outra situação. O que é hoje ali? O Espaço Glass, que é exatamente onde era a Festa da Espuma, hoje ele foi totalmente remodulado, um pouco antes da pandemia, inclusive, exatamente para que a gente pudesse oferecer um espaço com conforto. Ele realmente é muito bonito, porque ele é todo de vidro. Então, hoje a gente recebe casamento, formatura, aniversários infantil em menor escala, mas o que mais faz lá é as festas de 15 anos, porque nós temos uma escada e as debutantes adoram essa concepção de descer, o pai esperar embaixo da escada, trazer para uma primeira dança, uma valsa, né? Então, realmente é mais focado hoje no corporativo, no evento, num geral, assim. E hoje a casa também está focada mais nisso, né? Hoje, quais eventos que vocês recebem? Quem pode, por exemplo, escolher o espaço da Rivage? Então, hoje a gente tem 6 espaços. Alguns deles podem trabalhar de forma simultânea, né? Então, hoje a gente consegue fazer 4 eventos ao mesmo tempo, em formatos diferentes, cada um com o seu espaço, cada um com o seu ambiente, né? E hoje, com essa concepção, a gente consegue atender vários nichos de mercado. Então, a gente consegue fazer um casamento, uma palestra, uma reunião de 40, 50 pessoas, um debutante, enfim, um evento corporativo, inclusive feiras. Agora fizemos recentemente uma feira de móveis. Então, hoje a gente é um espaço multi-evento, eclético, né, que faz todos os tipos de evento. A nossa estrutura é bem completa, então a gente tem um estacionamento amplo. Hoje a gente conta com mais de 700 vagas de estacionamento. Isso é muito importante, porque as pessoas querem estar próximo do local que elas vão, né? Às vezes a pessoa, se puder botar o carro dentro do espaço, ela coloca, né? Por segurança também. É uma questão prática, né? Apesar de hoje a gente ter essa questão do Uber, do táxi, enfim, que ainda funcionam muito bem, mas a gente tem um amplo estacionamento para isso, né? Nossa estrutura é bem completa, com gerador, com tudo. Então, realmente, hoje a estrutura que a gente tem atende muito bem a todo tipo de evento. Inclusive balada ainda também, né? Mas hoje o nosso foco é no corporativo. Entendi. E essa parte ali, tem a parte glass, e aí tem a parte tradicional que a gente conhece, né? Que é onde realmente aconteciam as baladas, onde né? Onde tudo começou, né? Acho que a estrutura principal, a gente realmente já chamou de classic, por ser o espaço mais de maior o clássico. tempo. É o clássico, né? É o espaço principal, foi onde tudo começou, é a raiz da Rivage. Então, a gente possui o Classic, ele realmente é a estrutura maior, onde atende aí eventos com jantares até 600 pessoas, entre área superior e inferior, né? Uma estrutura de cozinha completa, industrial. Então, realmente, assim, um espaço muito agradável e bastante grande e com bastante diversidade também de estilos de evento. E a gente ainda tem aquele tradicional globo no É. meio do... É o que todo mundo, muita gente pergunta, né? Ainda tem aquelas iluminações retrô, ainda tem o globo, ainda tem o Orion. Mas eram lindas, né? Que desce, né? Alguns chamavam de Krypton, outros chamavam de Orion, enfim, mas pra mim era o globo. Enfim, alguns chamam de Descia globo. o globo, sabia que o Vonei Souza ia tocar, certeza? Exatamente. Inclusive, final de semana que vem, dia 26, já fazendo um merchan, Sim. Talvez não vá dar tempo de passar aí, mas dia 26 a gente tem uma festa relembrando esses momentos que a gente faz, né? Hoje a gente tem várias festas nesse sentido, né? Para relembrar o público dos anos 80 e 90, para relembrar o público dos anos 2000. Sim. Então a gente tem essa mescla de eventos aí para o pessoal. Mas não temos mais hoje esses equipamentos, eles não fazem mais parte do nosso quadro de equipamentos, porque eles não fazem mais sentido, né? Eles fazem sentido sim numa festa pontual, quando a gente tem algum evento específico, e aí a gente vai lá, loca, ou o parceiro que está fazendo o evento conosco loca. Então a gente já teve casamentos que o casal se conheceu lá nessa época, e os amigos são todos dessa época e gostariam de ver o Orion descendo, enfim. E aí tem ou não tem? Tem, já teve em casamentos, é muito bacana, é um momento muito mágico também para o casal. É o que a gente sempre fala, é um momento especial. Então, o que o casal quiser, ele pode ter, né? Sim. E lá conosco a gente faz isso. Então, a gente consegue até colocar uma Kombi dentro do espaço, Legal. com chopp, enfim. E o Orion participa também em alguns momentos. Mas ele hoje não faz mais parte do nosso dia a dia no cotidiano. Hoje no lugar dele tem uns lustres muito hoje mudou o foco. para mudar realmente a estrutura e o foco.
E abrir espaço para esses outros eventos também, né? Exatamente. Não, exato, porque quando a gente agora como a gente está fazendo essas festas retrô, as pessoas pedem, elas gostam de relembrar esse momento. E o público mais velho, né, mais experiente, digamos assim, ele já não sai mais todo fim de semana. Sim. Então, a cada 2, 3 meses a gente tem uma festa dos anos 80, que relembra, que é o Mega Revival. Aí a gente tem lá depois, mais 2, 3 meses, a gente tem a Teen Party, que relembra os momentos do Teen Party, como você falou, né, muito bem, nos domingos à tarde, né? Enfim, agora essa galera já cresceu, né? Já pode ir à noite, não né? Da identidade, eles não pedem mais e agora. aí já estão lá, então a gente a cada 2 meses faz isso. A gente também faz uma festa do Rotary Club, que a gente faz uma parceria, a gente cede os ingressos para ser algo beneficente para eles, já é uma tradição nossa também ao longo dos anos, e a gente vem, né? Isso já vem do meu sogro e da minha sogra já há bastante tempo, e a gente, tanto eu quanto a Débora, a gente perdurou com isso. E então a gente acaba atraindo todo tipo de público nesse sentido, né? Ajudando todo mundo, porque todo mundo quer sair, né? Mas não quer sair todo dia, não quer sair toda semana. Não, e assim, né? Pega esse público realmente que precisa... Sai um dia e precisa de uma semana para se recuperar, né? Não adianta. Não precisa nem beber. Só o fato de dormir mais tarde, né? Não é verdade, Tyson? Exatamente. Inclusive é bem interessante, a festa do Rotary Club, por exemplo, ela é uma festa que começa um pouquinho mais cedo e por volta de meia-noite, 1 da manhã, criou-se, né? A parte de uma canja. Então eles têm lá, dá uma paradinha, dá uma pausa, vai lá, come uma canja, volta, né? Alguns já não conseguem voltar mais, né? Depois da canja acabou o evento, né? Mas realmente é bem bacana, é bem legal, então tem de tudo. E quando a gente fala sobre isso, né? E eu falo assim por mim mesma, né? A gente mexe muito com o sentimento das pessoas, né? Porque, beleza, a gente fala sobre nostalgia, enfim, aquela saudade daquele tempo, mas foi algo que marcou a vida das pessoas em vários momentos, né? E é gostoso relembrar, porque né, te traz de novo, te remete àquele sentimento, aquilo que tu vivia naquele momento, uma vida um pouco menos preocupada, mais Sim, a Débora até comentou agora há pouco que hoje alguns clientes da época estão retornando em função de hoje ter um filho, né? E, enfim, alguns na época conheceram alguém, mas não casaram, depois se encontraram, hoje estão casando conosco, né? Então tem pessoas que se conheceram lá há pouco tempo atrás. A gente teve um casal bem conhecido aqui na cidade que o marido, né, foi lá ver a esposa fazendo fisiculturismo num evento corporativo de fisiculturismo, conheceu ela lá, se apaixonaram, enfim, e aí decidiram casar e casaram conosco. Então é muito legal, essa história vai se juntando, né? Quem vinha na balada, hoje está vindo nos casamentos, numa palestra, enfim. A gente sempre vê lá as pessoas em algum evento, em alguma palestra, algum congresso que acontece. E diz, poxa, eu já vim aqui muitas vezes para outras coisas, agora eu estou vindo aqui para estudar ou para aprender um pouco mais, enfim, né? Então é legal essa menção. Essa é a parte especial dos 40 anos, né? Da gente saber que a gente fez parte de uma história de muitas pessoas e que a gente pode dar nesse novo negócio, nesse novo modelo de negócio, a continuidade de recebê-los lá para construir novas histórias conosco. Então, acho que é a parte mais gratificante de uma empresa de tantos anos, com certeza. E em diferentes momentos, né? Pegando esse mesmo público em diferentes momentos. Na adolescência, na fase adulta, casamento, filhos. Exatamente. A Rivage foi realmente uma empresa que ela marcou pela sua questão de trazer coisas novas. Meu pai sempre foi uma pessoa muito visionária dentro da área dele, de sempre estar indo para fora, para São Paulo, enfim, buscando novos equipamentos, novos estilos de música. Os vinis vinham tudo de fora. Inclusive, ele conta que quando era para escolher os vinis, além daquelas músicas que já vinham, olha, isso aqui vai estourar, tá estourando fora do Brasil, e com certeza com o estilo local também vai dar certo. Ele colocava os vinis e esperava, eu ficava no centro da pista e tudo aquilo que eu dançava ele separava. Então é muito engraçado. Que ele identificava que era aquilo. Ele identificava que de alguma forma musical aquilo realmente ia fazer parte daquilo que ia ser tocado na noite, porque hoje é tudo muito rápido, né? É lançamento, a gente já recebe, é automático. É tão diferente falar para os adolescentes de hoje que, nossa, tinha que comprar vinil fora para trazer as tendências musicais. Hoje eles recebem em casa, no celular, imagina, né? clique, eles já estão sabendo o dia, exatamente. Absolutamente tudo. Antes não, a gente tinha que buscar tudo isso fora. E eu acho que meu pai teve isso muito forte na construção da Rivage. Então ele realmente fazia toda essa busca desde aquela época, quando se criou mesmo há 40 anos a Rivage, fazia toda essa busca, organizava. Ele sempre trabalhou na época
antes de vocês assumirem? Sempre Sim. sozinho? Sim, é que assim, o que acontece? Ele foi muito visionário para a época, né? E como a Débora comentou, no passado era tudo muito difícil, não se tinha acesso a muitas coisas, né? Então o que acontece? Ele tinha alguns amigos que moravam fora do Brasil, que mandavam discos de vinil para ele através do correio. Na época demorava dias para chegar, né? Hoje em dia tudo, a gente compra coisa da China, chega em Sim. 15, 20 dias. No passado era muito mais demorado. Então ele chegava com esses discos, essas músicas não estavam tocando nas rádios daqui, então ele escolhia, selecionava e aí fazia com que a coisa andasse. Aí os equipamentos, ele ia para feiras na Alemanha, ia para feiras nos Estados Unidos, para tentar trazer coisas diferentes para cá, que ainda não tinham aqui, né? As empresas daqui não conseguiam trazer, porque realmente naquela época era muito difícil. Hoje está muito mais fácil, hoje está muito mais acessível. E as pessoas, né, a garotada de agora não entende isso, Sim. mas a gente consegue entender. E esse perfil foi passando para a gente também, né? Nessa questão de mudança, nessa questão de sempre fazer, trazer coisas diferentes, de sempre mudar, de trazer o melhor. E ele sempre nos ajudou e nos auxiliou com esses ensinamentos. E a gente tem trago isso para o nosso dia a dia também. Não à toa que a gente continua lá, né, à frente dos negócios, como eu sempre falo, né, com muita honra e com um objetivo muito mais pesado, né, porque ele trouxe até aqui, a gente tem que dar continuidade, então é muito mais difícil, né, e a gente está lá com essa questão de mudar o foco, de trazer novidade, trazer inovação para essas novas tendências que o mercado está comprando hoje. Uma coisa que sempre marcou também, e ainda é uma marca da Rivage, é a questão de segurança, né? Sempre foi um ambiente muito seguro, Sim. muito organizado, muito limpo, né? Então é uma marca que ficou, né? Sim, isso foi também algo vindo já, né, desde a época do meu sogro. Ele sempre cuidou muito disso, sempre teve um foco muito grande nisso. A gente lida com vidas, a gente lida com pessoas e então a gente tem que ter toda uma responsabilidade com relação a isso. E nós sempre tivemos, né? A Rivage hoje é uma das casas bem estruturadas que tem em Blumenau e região. A nossa região aqui é muito cuidada, né? A nossa polícia, o nosso bombeiro é muito ativo, né? Faz com que tudo funcione muito bem e a gente segue essas regras, essas normas. Então a casa hoje conta com várias portas de emergência, com hidrantes, com extintores, enfim, tudo que é necessário. Nos eventos a gente sempre tem uma ambulância, eu tenho brigadista, e que faz com que tudo funcione como deveria funcionar na maioria dos eventos, né? Então... É uma média de 700 vagas de estacionamento e dentro da casa, quantas pessoas podem se acomodar? Depende do espaço, né? Então hoje ele está E modulado. naquele espaço principal que a gente Se a gente conhece. fizer um evento que for um evento festivo, uma festa aberta ao público, por exemplo, comporta 2.000 pessoas, né? Mas se for um casamento ou algo nesse sentido... Com mesas, cadeiras, isso. já dá uma diminuída no Aí a espaço. gente vai para um casamento de 300 a 350 pessoas, um jantar corporativo com 650 pessoas, um pouquinho mais, enfim. Então, nessa faixa. Depende muito do evento e do espaço. Isso mesmo, eu ia mesmo complementar. Acho que depende muito da estrutura que vai ser montada. E isso a gente faz também respeitando todas as regras para que a gente possa atender todos os nossos clientes da melhor forma. Hoje um evento desde 40, 50 pessoas que o deck atende, aí a gente vai para o Glass, que é um pouquinho maior, aí depende do formato do evento, ele pode atender um pouco mais, e aí a gente vem para o nosso espaço maior, que é o Classic, que atende aí todos os espaços. Mas aí de repente a gente quer fazer um evento que seja, por exemplo, uma palestra que tenha ao mesmo tempo o almoço. Então a gente consegue fazer uma palestra durante o dia, faz o almoço no outro espaço e volta para a palestra. A pessoa permanece no mesmo lugar. Acaba Não tem aquela estrutura, né? não tem, e assim, não tem aquela necessidade de sair, né? Eu tô aqui num evento, eu tenho que sair para almoçar em algum lugar e depois voltar. Lá não, lá você tem toda uma estrutura que te permite passar o teu dia lá, digamos assim, né? Então facilita muito essa questão de locomoção, logística, então ajuda bastante as empresas que nos procuram para fazer esse tipo de evento. E a questão do deck? O deck ele vem um tempo depois, né, da criação da Rivage, né? Sim. Como é que tá a situação do espaço? O deck, na verdade, ele foi montado em 2009. E ele veio primeiro com uma concepção de ser um pré e um pós-balada na época. Vou fazer o esquenta. Exato. E ele foi o primeiro espaço a ser readequado para atender eventos. Foi a nossa primeira experiência de eventos, foi na estrutura do espaço deck. Então a gente começou com eventos pequenos, com uma necessidade de um cliente, de um parceiro nosso, inclusive. Ele precisava fazer a festa de 1 aninho da filha. A gente, vamos ver a experiência de fazer dentro dessa estrutura e realmente funcionou muito bem. Então, a gente foi o primeiro espaço que começou a migrar, até mesmo porque a estrutura ela se mantém igual, né? Então, realmente foi o precursor aí dessa mudança. E hoje ali é apenas eventos ou ele ainda atende com a intenção de
uma bebida, reunir os amigos? Não mais. Não mais. Não. Ele foi criado, né, como a Débora falou, para isso, né? Era para fazer o antes, o durante e o depois. Sim. Mas o antes, o durante e o depois essa tendência já começou a diminuir, né? E aí, no fio, o depois era o pior, né? Porque daí a pessoa já saía de lá, já não Melhor ir pra casa, já né? não estava mais nos seus melhores estados, e aí acabou não funcionando. E aí, como a Débora comentou, surgiu essa necessidade, e da necessidade surgiu hoje realmente o que é o nosso espaço, né? Que é para locação para terceiros, né? Então, fazer uma festa, fazer um evento lá hoje gastronômico para a pessoa ir lá comprar bebida e tal, isso não funciona mais como um restaurante, digamos assim, Sim, né? Que era o foco inicial. Hoje não, hoje ele é um espaço que está lá para ser locado, sim, para fazer uma feijoada, para fazer um churrasco para alguém, mas não que a gente vá fazer isso frequentemente toda semana ou enfim, né? Não é o nosso foco. E essa mudança toda, né, que aconteceu, vocês também estão em constante adaptação, né? Porque todo dia você tem alguma novidade, alguma mudança. Eu acho que isso a gente aprendeu ao longo dos anos, exatamente, por ter a facilidade de mudar. Eu acho que a gente tem muito isso, já vindo até dos meus pais, dessa constante busca pela mudança e da estrutura rápida, inclusive. Porque tu imagina que na época deles a gente fazia 12 eventos no mês. Hoje a gente às vezes atende 12 em uma semana, entre todos os nossos espaços. Então, às vezes a questão da logística, de fazer a montagem do evento, desmonta, remonta, entre equipe de limpeza, reestrutura, tipo de cadeira, tipo de mesa, para um próximo evento. Então, a gente realmente tem muito isso na veia, assim, do dinamismo mesmo e da capacidade de se reestruturar e de se adaptar em todas as estruturas, em todos os tipos de evento. E é uma mudança realmente drástica, né? Porque de um evento pode ser realmente um casamento, não sei como é que vocês fazem essas marcações, né? Sim. Mas pode acontecer muita coisa num fim de semana, então isso requer bastante agilidade mesmo. Na verdade, o que manda muito é a logística, né? E, claro... Isso é tudo feito por vocês daí? Tudo por nós, pela né? Rivage. Tudo por nós. A gente tem todo esse know-how, né? O que a gente não faz são algumas outras coisas que a gente indica parceiros, que são decorações, enfim, né? Atrações musicais, a parte da alimentação. A gente tem cozinhas, mas a gente não faz, a gente não produz. Só oferece o espaço. A gente daí. oferece o espaço, então as cozinhas que já, né, têm isso pronto, trazem isso pronto e terminam ali. Enfim, mas o mais interessante é que realmente a gente tem essa possibilidade, o que demanda muito isso aí é a logística, né? Apesar de que hoje, lógico, né, a gente sempre fala, né, que a gente está modernizado, a gente mudou, depende muito do mercado, né? O mercado hoje está um pouco mais complicado, né? O mercado poderia estar um pouco melhor, mas o nosso público aqui de Blumenau, a nossa cidade é uma bolha dentro de uma bolha, né? Então eu sempre falo que Blumenau é fora da curva, né? Tem várias empresas, enfim, mas a gente tem essa capacidade sim de mudar de um evento para o outro. Às vezes a gente tem um evento à noite que terminou, começa a limpeza, começa a organização e rápido. Depois organiza tudo para no outro dia já ter um evento de um casamento, por exemplo. Acontece muito. Bem diferente, né, da época, né, do passado, né? Muito, Exatamente, muito. porque daí era A Era gente mesmo chega, a balada, a então. gente chega a ter hoje, por exemplo, uma palestra na parte da manhã, que encerra, aí entra a parte da limpeza, logística, montagem e à noite tem um outro evento, no mesmo dia, no mesmo espaço. Nossa. Então acontece isso, né? Como a Débora falou, são quase 10, 12 eventos por semana, então no passado eram 10, 12 no mês. Então dá para entender bem como funciona essa questão, né? Então pra gente é bem mais acelerado mesmo. E ainda dentro dessa linha, né? Quais que são as expectativas e, enfim, o que vocês planejam para os próximos anos da Rivage? Então, estamos com algumas novidades. Mais a gente 40 tá... anos para a gente poder falar do evento, já passou? Exatamente, né? É o que eu falo, a Por que não, responsabilidade é grande, né? Sim. Então a gente já está aí, eu e a Débora juntos na administração, à frente do negócio já há 10, 12 anos. E isso vem trazendo bastante experiência, bastante bagagem. A gente enfrentou aí uma pandemia, né? De praticamente 2 anos aí digamos Tudo assim, parado, né? E voltando aos poucos, enfim, foram 2 anos realmente de dificuldade. O terceiro ano foi um ano que a gente voltou às origens, né, para poder fazer a coisa funcionar de novo. Então, realmente, isso aí fez com que a gente parasse alguns projetos que já estavam em andamento. Né? Então, agora a gente está pensando isso de novo. Possivelmente, até o final desse ano, a gente deve colocar alguns projetos em prática, já estão em andamento. Não posso falar ainda, obviamente. Não pode falar uma coisinha? Não dá para falar. Mas sim, a gente depende, obviamente, também do mercado, né? Sim. Porque a gente depende economicamente do mercado. É ele
que vai nos dizer se a gente consegue pôr o nosso projeto em prática sim ou não. A gente é muito pé no chão, a gente sempre foi muito pé no chão. Tanto é que a gente conseguiu passar por uma pandemia e superar uma pandemia. Se não fosse assim, se a gente não tivesse organizado, com certeza absoluta, nós não estaríamos aqui falando sobre isso hoje. Né? Grandes empresas e grandes restaurantes, grandes lugares famosos e conhecidos foram fechados, né? Graças a Deus a gente conseguiu, porque a gente estava muito bem estruturado e com o pé no chão. Então eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer o que a gente está planejando, até o final do ano a gente deve ter algumas novidades e, obviamente, se o mercado também responder, porque a gente depende muito disso. Sim, então a gente vai ter que deixar essa conversa melhor só depois dessas... A gente pode marcar um novo podcast para trazer as novidades. Pode ser, então vamos deixar elas combinado. virão. A gente já estava com esses projetos, inclusive, né? Mas não dá nem para falar um spoilerzinho, porque se falar a coisa vai andar. É que jornalista gosta de dar spoiler, né? Mas eu confesso que, assim, diante do que o mercado nos responde, diante da situação econômica do país, se ela continuar do jeito que está, ou se ela melhorar um pouquinho, a gente com certeza absoluta vai seguir com os projetos que a gente tem e futuramente a gente volta aqui para falar sobre ele. Para conversar sobre muitos mais anos pela frente. Exatamente. Com certeza. E, Débora, eu não posso deixar de te perguntar, porque isso é uma curiosidade também minha enquanto mulher, né? Claro. A gente iniciou antes aqui conversando, né, nos bastidores, Sim. falando, não é nem de uma dificuldade, mas como esse mundo era muito masculino, né? Sim. E você tomou a empresa, né, do seu pai e deu o andamento nela. Como é que foi pra você imagina, isso? eu cresci lá dentro. Então, eu já tinha 2 anos quando a Rivage inaugurou. Então, realmente, eu vivi cada momento junto com os meus pais. E até na hora de escolher o que eu ia fazer de faculdade, eu fui exatamente já pensando numa brecha que faltava dentro da nossa estrutura, que era alguém para publicidade, alguém para marketing nessa área. Então, eu realmente sempre amei estar lá dentro e fazer parte dessa história. E como você falou, é um mercado daquilo que se fala de balada e não do mercado atual de eventos, né, num geral. Mas do que se falava de balada, realmente não existiam mulheres administradoras de balada. A gente sempre brinca que alguns, inclusive, acreditam que o Rodrigo seja o filho da Dona Yolanda e do seu Raulindo. Mas isso veio com uma vertente muito grande para mim. Eu comecei uma história dentro da Rivage. O meu pai sempre fez questão que eu aprendesse cada coisa lá dentro, como ligava a estrutura de som, cheguei a tocar em algumas festas da Casa da Amizade, que era só mulheres. Então, ele realmente fez com que eu vivenciasse a experiência de cada setor dentro da empresa. Então, eu posso dizer que eu fui crescendo e evoluindo. Acabei administrando aí com 20 anos a Delay, que também fez parte de Blumenau. Ali foi realmente a minha grande escola como administradora de uma balada propriamente dito. Ela ficou ali durante 7, 8 anos. Foi uma experiência também importante ter fechado, ter feito todas essas organizações, que é super difícil. Acho que todo administrador que já passou por isso sabe do que eu tô falando. Então, eu acho que foi realmente uma construção e um amor pelo negócio. Eu acho que isso fez com que eu realmente quisesse ficar lá dentro, quisesse fazer parte dessa história e, junto com o Rodrigo hoje, poder reformar, poder readequar para que a gente possa dar muitos mais anos para uma história tão bonita vindo dos meus pais, com certeza. E assim, lá dentro, quando a gente assumiu isso, a gente nunca teve, né? Nós não temos isso, né? Eu não tenho isso no meu perfil para com as pessoas. Eu não tenho isso junto com a Débora. A gente não tem essa questão de divisão de quem é homem, de quem é mulher, de quem é o profissional, né? Tanto é que lá a gente tem uma mescla de homens e mulheres que trabalham conosco. As meninas que trabalham conosco estão em funções muito importantes lá com a gente. Então, assim, o Thiago que trabalha conosco também. Então, assim, são pessoas que são importantes dentro do seu mercado, dentro do seu negócio, independente de masculino ou feminino, né? Então, a gente nunca teve essa distinção. É claro que o mercado, que o nosso país, que o mundo em si, no geral, era um pouco machista, né? Mas as coisas vêm mudando e as coisas vêm se demonstrando necessárias, né? Eu acho que para nós foi exatamente assim, né? Então, independente, né, de sexo, a sua função é o mais importante, né? E lá dentro a gente teve essa demonstração, né? Tanto é que, assim, eu e a Débora juntos, a gente consegue se encaixar perfeitamente no que é necessário, em algumas coisas do dia a dia da empresa, e isso funciona muito bem. Não sei se para todos, mas no nosso caso em específico, em especial, funciona muito bem, né? Isso também fez com que a gente conseguisse progredir no negócio e fazer com que ele funcionasse.
muito obrigada pela participação de vocês, foi muito legal lembrar um pouquinho, eu tava conversando antes com o Thiago sobre isso, é tão gostoso a gente lembrar, né, das coisas que a gente já fez, eu, pelo menos, a minha passagem por lá sempre foi muito boa, foi maravilhoso, né, ter a oportunidade de estar junto ali na Rivage, na época que eu não tinha preocupações, não tinha dívidas, não tinha boleto, não tinha boleto. Era uma vida boa, assim, sabe? Exatamente, então, a garotada de hoje em dia não sabe o que é pagar um boleto, então é isso aí. Eu achava o máximo que a Rivage deixava entrar no domingo à tarde, cara, como é isso, sabe? É um negócio assim que... E na primeira vez que eu fui, foi a minha prima que queria que eu fosse junto com ela, né? E eu tinha vergonha, tinha um pouco de medo, né? Imagina, eu nunca fui num negócio desse, não sei nem dançar, como é que vai num negócio desse, que roupa que vai nisso, não sei o quê. Exato. Aí eu decidi ir de tamanco. Naquela época se falava tamanco, hoje é uma sandália, né? Aí corta pra todo mundo de tênis e a única coluna lá de tamanco. Todo mundo de tênis. Pensa que alegria. Subindo o Morro da Rivage de tamanco. Se fosse hoje, virava meme, né? Bem isso mesmo. Se fosse hoje, meme. virava meme. Mas é engraçado até, porque isso aí foi uma necessidade da época. Uhum. Porque na época a garotada não tinha o que fazer. Não existia Sim. shopping, não existia celular, Verdade. não existia nada. E essa garotada na rua incomodava mais do que se tivesse alguma coisa pra E fazer. era no domingo sim, domingo não, né? Exato, e No aí foi domingo criado. não, era uma tristeza. Exato. Vocês não têm ideia. A gente fala muito sobre isso, né? Porque no passado foi várias casas noturnas fizeram isso na época, né? Até a pedido, se eu não me engano, do juiz da Vara da Infância e da Juventude Olha. daqui da cidade, para que as crianças tivessem alguma coisa. E aí várias casas noturnas tentaram fazer para tentar ajudar e para fazer funcionar. A Rivage conseguiu fazer, funcionou, deu certo, marcou, né? E a gente ficou lá fazendo isso por muito tempo. Hoje em dia, claro, né? Aí hoje em dia tem videogame, tem celular, tem shoppings, Hoje, né? Facilitou eles muito, têm né? outras atividades, né? Outros Na nossa acessos. época não tinha nem celular que batia Não, foto. Não, né? exato, pra o acesso é diferente. Para nós, realmente, para conhecer pessoas, além daquele universo que tinha do colégio, de casa, família, realmente você tinha que sair para ir para uma balada, para um bar. E então eu acho que foi onde realmente fez com que as pessoas se conhecessem também. Era um ambiente sadio, falando do Teen Party, de 12 a 17 anos apenas, não podia entrar de maior. Então era uma festa bem focada e bem voltada para os adolescentes. E daí era a oportunidade de todo mundo poder se conhecer. Era o Por isso que eu Tinder falo da daquela questão. época. É Pra quem bem não sabe, era o verdade, Tinder. Bem verdade. Daí não precisava ficar dando bons tempos, coração, era muito não legal. precisava dar coraçãozinho, tinha que ir lá conversar, falar com a pessoa, né? Mas tudo verdade. bem. E Faz por isso parte, que eu falei mudou. da questão de segurança, porque era um ambiente muito seguro. Sim. Muito seguro. Até não hoje, existia inclusive, né? possibilidade nenhuma de pedir uma bebida alcoólica, Exato. de fumar, não existia isso. Até hoje a gente tem relatos, né? A gente tem algumas festas de terceirões, enfim, né? E aí a gente acaba tendo lá adolescentes de 16 a 18 anos e aí a gente tem pulseirinhas que sempre foram o nosso forte, né? Ter a pulseirinha de identificação dos maiores, enfim. E aí tem muitos pais que, inclusive amigos nossos em comum, falam, o meu filho quando tem evento na Rivage eu permito que ele vá. Porque eu sei Sem que lá deixar, eu posso né? deixar ele lá, eu posso buscar ele lá. E é isso que nos deixa forte, sabe? É isso que nos faz fazer isso todo dia e cada vez mais fazer com que isso funcione exatamente nesse formato. É um reconhecimento. Que os pais tenham a segurança de deixar os seus filhos lá e que dê tudo certo. E agora, para as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, enfim, né, tem alguma dúvida, às vezes quer fazer um evento, como é que elas podem fazer? É isso aí. Acessem o nosso site www.rvgeventos.com.br, o nosso @grupo RVG, o nosso telefone 33232296, ou se não, já estou sabendo aí que vai ter os caracteres aí na tela depois, embaixo, né? né? Arrasta Embaixo, para né? cima ou aqui do lado, né? Enfim, arrasta para cima aí. E podem nos procurar que com certeza absoluta será um prazer receber várias histórias aí, tanto de amor quanto de aprendizado, enfim, né? Qualquer evento que seja necessário. Rodrigo, Débora, então, muito obrigada. E até uma próxima, então, para trazer daí as novidades, né? Que daí tu vai poder contar. E aí eu espero que a Jovem Pan seja a primeira, né? A receber as novidades, né? Mínimo. Muito obrigado mais uma vez pela abertura, pela possibilidade, pelo espaço que a Jovem Pan sempre nos deu e sempre nos dá. Um agradecimento especial ao Neto, que sempre foi um parceiro nosso e um amante, né? Ele ama a noite, ele ama estar lá na Rivage também junto conosco, que sempre foi muito parceiro. E com certeza absoluta, assim que a gente tiver novidade, o Neto vai ficar sabendo e a gente vem aqui nos meios de comunicação da Jovem Pan para anunciar em primeira mão para todos. Com certeza. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade, por essa experiência. Foi o meu primeiro podcast, então... Olha, espero que tenha sido Estou uma aqui boa dividindo experiência, com então. você, viu? Assim como o Rodrigo também ressaltou, com certeza voltaremos com boas notícias. Então, ótimo. Esse foi mais um Conecta Pan aqui do Grupo Força do Rádio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos que já foram na Rivage, que conheceram, enfim, que tem boas lembranças dessa época e que também precisam conhecer esse novo espaço. Até a próxima e até mais!